Rapaz, que capítulo do caralho. É o que eu posso dizer pra você. Muita tensão, muitos acontecimentos impactantes. Se você me der 20 minutinhos da sua vida, eu prometo que não vai se arrepender. Para. E aí, meu chegado, beleza? Antes da gente ir pro conteúdo, eu vou te pedir, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostar do vídeo, compartilha com alguém. Mas eu sei que você vai gostar porque o conteúdo tá da hora, cara. Por último, comenta o que você achou. Do mais, bora. Bom, nos encontramos simplesmente numa espécie de cafeteria, né? Com todo mundo olhando, perguntando. Os goblins, o cidadão percebe aquele merda, o que é isso? Aquele safado, né? Aquele safado dizendo essa coisa. Todo mundo percebe agora os goblins do nosso queridão atacando os goblins originais. Só que não de um jeito comum, e sim um massacre rolando. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Catim Cavral. Um goblin sem entender nada, ele fica reclamando. Ele não tá entendendo bulhufas o que acontece aqui. Só que ele não precisa entender, ele precisa tomar. E ele toma. Só que não dos goblins controlados, mas sim do nosso queridão ali, metendo-lhe a lança. Coisa linda, cara. Coisa linda, mete a lança. E os seus queridos companheiros não ficam para trás. Ao mesmo tempo, eles estão impactando os goblins que estão tentando fugir. Eles, de alguma forma, eles revezam para atacar eles da escada para baixo. Nosso queridão aproveita isso e vai passando a faca em todo mundo. Olha que lindo. Olha que cena linda. O cidadão, ele fica pensando, né? O safado fica pensando, eu ia assistir a situação e então correr, mas aquele desgraçado acabou de massacrar todos eles. E o inútil ali atrás, né? Porque eu não confundo o nome, não. O inútil fica fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Nada. Os goblins ainda estão assustados por causa dos efeitos, mas por causa das consequências das ações do nosso queridão junto com seus minions. O nosso queridão vai falando: bloqueiem as escadas para que eles não possam fugir. Ordem dada é ordem cumprida. E 2 dos seus goblins, não com facas de ossos normais, mas com facas reforçadas, vão bloqueando os caminhos dos goblins que tentam escapar. Pelo menos os que faltam. E ele diz: bom trabalho, continue bloqueando eles. Se as pessoas verem que esses carinhas estão sob o meu controle, eles verão que eu posso controlar essa situação. Então nós iríamos atrás do boss. Olha que cena linda, não, vou descendo devagarzinho. Olha que cena maravilhosa. Olha só, de acordo com as regras, nós temos que derrotar o boss. Lutar juntos é o caminho mais seguro agora. E ele vai conseguindo umas coisinhas aqui. Efeitos especiais. Ladrão de adaga. Chance de crítico mais 10. Ouro obtido mais 10. Enquanto isso, na cena de fundo a gente vê um goblin metendo um vral e o efeito da floresta continua, que é o bracelete, mais 20% contra inimigos do tipo goblin. Com o bracelete e o buff de skill, os goblins não dão mais trabalho, fora o efeito da própria sinergia que eles têm do efeito da morte, onde 3 goblins ou mais produzem um efeito que diminui 30% das habilidades do inimigo. Mas não tendo somente goblins no mundo, com certeza tem outros tipos de monstros muito mais fortes que vão aparecer no futuro. E o povo que estava assistindo fica falando, certo. Agora, aquele cara controla os esqueletos, certo? E o outro com o arco fala, bem, parece que sim. E uma das mulheres fala, obrigado, Deus, mas quem que é esse cara? De que departamento ele é? Bem, parece que ele é o nosso superior no departamento de escrita criativa. Não perdendo tempo, um dos goblins tenta fugir, conseguindo afetar os esqueletinhos, mas sem tempo ruim em mão, nosso querido protagonista arremessa sua lança, que simplesmente, bem, não tem nenhum efeito especial, então vamos chamá-los apenas de sua lança, pra cima do goblin. Catim Cavral. E ele tomou. Ufa, baixinhos. Bom trabalho. E todo mundo, é agora que tudo resolve. Aí vocês comemoram, né? Que beleza. E o cara faz todo o trabalho e vocês ficam lá se acovardando. Esse cara, ele é realmente alguém do departamento de escrita criativa? E uma garota fala, obrigado, Deus. Obrigado a todos os deuses. Realmente alguém como ele está aqui. E o corpo dos goblins não tem nenhum item. Ele vai pensando. E a gente vai descendo de pouco a pouco para ver essa chacina. Normalmente monstros não dropam alguma coisa. Eles questionam.
Mas tem uma Kamakuri ali, né? Mas é uma arma normal, não vai ter nenhum efeito especial, vai ser igual a lança. Conquista. Matou 20 monstros em troca, ganhará um ticket de roleta. Você é a 34ª pessoa na história a alcançar a classificação ilimitada. Limite de 100 pessoas. O sistema aparece pra ele. E beleza? Mas o que será que esse ticket vai fazer? Ticket de roleta? Eu não tenho inventário. Onde eu posso usar isso aqui? Bom trabalho, pessoal. E os goblins, né, os esqueletinhos vão se aproximando junto com o Hannes. E infelizmente eles vão fazendo aquele atordoamento, né? Eles vão chacoalhando a mandíbula cima pra baixo, produzindo um ruído estranho. Ei, eu já não disse pra vocês não fazerem isso mais. E eles vão se movimentando pra onde o povo tava. E o vagabundo, né? Ele fica todo temeroso. E aí, veterano, como que foi? Eu servi de alguma ajuda? E a gente vê o vagabundo, que podemos nomeá-lo de tomate vermelho, porque ele não esperava por isso e tá muito nervoso para lidar com essa situação. Vamos pro café, onde todo mundo tá se reunido. Nossos queridões vão entrando e o inútil e o vagabundo ali postos. Olha que beleza, toda a família unida. Bom, o Sung vai continuando falando. Todos deveriam ter visto a mensagem na frente da porta, certo? Então, como vocês sabem, ela não vai abrir por causa de uma magia estranha por trás dela. E uma garota responde: então, o que a gente pode fazer? Tem alguma outra saída? Tem uma mensagem na frente da porta. Algum lugar do prédio deve ter algum boss pra gente derrotar. Todo mundo fica temeroso, na hora. Ninguém pagou nenhum lanche, nenhum bola gato pra ele, nada. E ainda ficam se acovardando na hora de ajudar. Que beleza, hein? Nós temos 2 horas restantes, ele vai revelando. Nós temos que derrotar o boss, que está escondido em algum lugar do prédio neste tempo. Se não derrotarmos ele, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que não vai ser algo bom, dado que ele é um boss. Algo terrível vai ocorrer. Um dos caras fica nervoso e vai levantando a mão. Eu vi esse monstro. Sim, o boss. Eu tava fumando no telhado. Vi um bicho parecendo mais um tigre humanoide vai aparecendo. Eu vi que é um grande monstro. Apareceu o meu professor. Ele foi morto por ele. E o nosso querido protagonista vai pensando: no telhado é lá que o boss tá. Ninguém mais vai se juntar a mim, não? Pra ajudar? Ninguém. E todo mundo vai recuando, né? Porque na hora de comemorar, na hora estamos salvos, aí todo mundo comemora. Na hora de ajudar, né? Fazer por onde, fazer sua parte, ninguém quer. E nem pagar um subsídio pra ele também ninguém quer. Dar, sei lá, um itemzinho, um refrigerante, nem que seja. Sei lá. Nada. É sério. Claro que ninguém vai ajudar. Mesmo se eu tivesse dado a esperança, é um boss. Seria difícil alguém vir comigo. O Sung vai pensando. Sung, o Hano pergunta pra ele: Sung, poderia ficar aqui, mano, junto com eles? E o Sung coloca a mão no ombro do Hano e fala: fodendo, você vai precisar estar lá com a gente para que os buffs dos esqueletos funcionem. Mas eu te dou a minha adaga, mano. Eu não preciso disso, cara. E o Hano continua chorando de fundo. Uma figura bem esbelta se aproxima do nosso queridão. Mesmo se lutarmos contra o monstro, acho que não vai dar muito certo, ela diz pra ele, enquanto o Hano ainda continua chorando, tentando implorar: deixa eu ficar aqui, eu não quero morrer. Bem, podemos ficar presos no corredor, o que seria realmente irritante, ela diz. Olha para aqueles esqueletos. Yun Jin, 23 anos, classe Tigre Caçador, 3 estrelas. A gente vai chamar ela de Jinzo. Se vocês não curtirem, é só deixar nos comentários para chamar ela de Yu, mas por enquanto ela vai chamar de Jinzo. Qual é a vantagem de levar eles com a gente quando os esqueletos podem fazer mais do que eles podem? E eles são afetados por uma aura tenebrosa dessa garota, olhando fixamente, e ele recua de medo. Ninguém sabe o quão forte é o boss. É um pouco imprudente, ele vai pensando. E quanto a você, veterano? Bem, eu pensei que eu poderia ficar aqui protegendo alguns estudantes. Bem, tudo bem, então fica alerta e proteja eles bem, tá? Sem problemas. Ok. Eles vão subindo. Já que não sabemos quanto tempo vai demorar, vamos direto pra lá. De pouco a pouco, com muita convicção por parte do Proto e da Jinzo, e
nenhuma convicção por parte do Han, a gente vai subindo as escadarias novamente. Han, não... Relaxa. Lembre-se das palavras de Lin Sung Shin. Se você quiser viver, ele nem terminou a frase e goblins estão aparecendo para atacar. Os goblins, droga, eles estão no piso superior também. Vocês dois, me deem cobertura. Bom, a Jinzo não perde tempo, Katin e Caravral, ela passa e corta a cabeça de um dos goblins. O outro percebe, mas sem tempo, irmão. Ela chuta ele também. Caramba, essa mulher é perigosa, hein? Ela gira e acerta o outro goblin com uma bala no coração. Que coisa linda, que coisa formosa. E ele cai morto, ela diz. E o Hano fica de boca aberta. Oh! Só faltava ele bater palminhas. Já bate as palminhas pra você. Ela é demais. Sem tempo, irmão. Ela é demais, o Song é muito mais. Porque ele vai tirando de um dos goblins a lança. Junto com os esqueletinhos, eliminou 1, 2, 3... 4, 5. O que você disse? Os goblins continuam esfaqueando e eles ficam surpresos. Nosso queridinho aqui vai se revelando. Nada, mano. É só que ele... Sung Shin Lee, eu acho que ele tava certo. Que chato. Tão rápido, mano. Eles lentamente continuam a sua jornada pra cima das escadas e percebem alguém ainda respirando vivo, ofegante. E a gente lembra daquele professor lá do primeiro capítulo. Professor Ang? O nosso protagonista grita. Todo ferrado, o professor tenta falar. Sung... Oh, professor, o que aconteceu? Os alunos da minha classe... E ele vai chorando. Foram mortos por minha causa. Foi tudo minha causa. Professor, por favor, se acalma. Você pode nos dizer o que aconteceu? Graças a você, meu garoto. Meus alunos e eu fugimos primeiro para a sala de pesquisa. Então não podíamos ficar mais lá. Nós fomos até o telhado. E eu apenas segui o manual de contingência. Eu insisti para que fôssemos pro telhado. De todos os lugares que ele escolheu. Droga, lá nós encontramos um monstro. E os estudantes que me seguiram, todos foram mortos. O professor ele começa a chorar cada vez mais e todo mundo numa descrença de silêncio. Sung-woo, não vá pro telhado, por favor. Não vá, meu garoto. Você vai morrer. Ele pega no casaco do prota e com o máximo de responsabilidade e culpa que tem sua voz. Você tem que sobreviver, garoto. E, infelizmente, nós nos despedimos do professor nesse momento. Bom, isso foi bom porque isso ativou o modo ira do nosso protagonista. Ele aperta sua lança, fúria, e aparece uma janela do sistema. Quest exclusiva. Título: Vingança do Professor. Tipo, assumir ou ignorar a vingança do seu professor morto. Objetivo: matar o boss dentro do prédio. Recompensa: skill exclusiva. Vai ser seu professor morrer, fez os seus olhos sentirem um profundo sentido de culpa durante o seu último suspiro. Como alguém que segura e empunha as rédeas da morte, você pode obter a vingança matando seu inimigo. Ou pode, em vez disso, ignorar a morte do seu professor fraco. A escolha é toda sua. Você deve seguir o limite de tempo conforme estabelecido na regra do prédio. A sua escolha vai afetar o destino. Destino? Isso é algo como um ponto decisivo? Merda. Por quê? Porque nós temos que passar por esse tipo de coisa. Sung, é mesmo certo ir até o telhado? O Hano pergunta pra ele. Os esqueletos vão observando seu mestre se locomover. Ele em total fúria. Você entrou na sala do boss. Senhores, infelizmente chegamos ao final de mais um capítulo. Mas calma, relaxa. Logo mais eu tô de volta trazendo essa e outras obras pra vocês. Mas a gente fica por aqui hoje. Eu despeço dos senhores. Fui!